sempre aperfeiçoando. Assim deve ser a vida do discípulo de Cristo, é o chamado da palavra de Deus toda, e em particular, esse é o tema, a ênfase da carta do apóstolo Paulo à igreja em Filipos, carta aos Filipenses. Vamos ir um pouco mais esta carta nesta noite, e chegando ao momento derradeiro dela. Atravessamos esta carta nestes domingos, diversos domingos, e chegamos agora ao ponto derradeiro. Então, Filipenses capítulo 4, no verso 21 ao verso 23, é o texto para nosso foco nesta noite. Filipenses 4, de 21 a 23. Palavra de Deus que encontra o seu coração nesse texto nesta noite. Antes de irmos a esse texto, vamos recordar o verso que resume bem a ênfase desta carta, sempre aperfeiçoando. No capítulo 3 temos o verso 12, que seria este verso-chave. Vamos então dizê-lo juntos, uma ministração pessoal e uns aos outros. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está o fato realizado, fui alcançado por Cristo, sou dele para sempre na sua graça. Mas agora há um trabalho que Deus faz na minha vida dia a dia, transformando-me e transformando, sempre aperfeiçoando. Você está sempre aperfeiçoando, meu irmão? Ou você está estagnado? Se você está estagnado na sua vida com Deus, que em Cristo há algo profundamente errado. Que Deus o movimente. Vamos ao texto desta noite, que está no capítulo 4. Mas nós vamos avaliar melhor, aprender melhor o peso desses versos, se nós, antes de irmos a eles, que é a conclusão, o que fazem a conclusão desta carta, vamos ao início da carta, capítulo 1 primeiro, versos 1 e 2, a saudação da abertura. Filipenses capítulo 1, versos 1 e 2 dizem: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aí nós temos o remetente, Paulo e Timóteo. Paulo, por uma atitude aí de grandeza, inclusive, de irmandade, inclui Timóteo, o seu companheiro, próximo, mas depois, lendo a carta, sabemos que a carta é de Paulo, esta é a ênfase na carta toda na primeira pessoa. Então, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. E aí, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E agora nós temos o destinatário. Remetente primeiro, agora o destinatário. A todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. E ali os irmãos de Filipos então tinham dois endereços, você já percebeu aqui, não é? Dois endereços. Primeiro, eles tinham um endereço em Filipos. Em Filipos, mas há um outro endereço. Eles são santos em Cristo Jesus. Assim deve ser com todo discípulo de Cristo, aquele que foi alcançado pela graça em Cristo. Todos têm dois endereços. Você tem dois endereços, meu irmão? Em Cristo, em Filipos. É em Bragança, mas é em Cristo primeiramente. E diz ele mais, com todos os bispos e diáconos. Então não somente os santos da igreja, mas com todos os bispos e diáconos. A palavra bispo é a palavra episcopo no grego. Temos também a palavra no português, que é aquele que cuida, supervisiona, administra. Fala aqui então aquela ideia dos, como nós temos aqui os conselheiros que a igreja estabelece juntamente com os pastores. E os diáconos, os que cuidam dos necessitados. E aí está esse oficialato da igreja. Então dirige-se à igreja e de uma forma mais específica também, chamando a atenção aqui da liderança. E aí ele diz: a vocês graça e paz. E o saúda. A vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, aí está a introdução, o início, aí a saudação. E agora então vamos ao capítulo 4, verso 21 a 23. A palavra do Senhor vem para abençoar a sua vida. A questão é: o seu coração nesta noite está aberto e a sua mente desperta e alerta
ou não. Que Deus lhe dê disposição e entendimento para ser abençoado por esse texto. Receba a palavra. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Mais uma vez a palavra do Senhor. Saúdem todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhes enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Nós, brasileiros, usamos o aperto de mão, ou pelo menos usávamos. Um abraço, bem brasileiro. Os japoneses usam a curvatura do tronco. E conforme a ênfase, eles podem ir bem lá embaixo. Os chineses unem as duas mãos, direita e esquerda assim, e curvam um pouco o tronco. Os tailandeses abrem a palma da mão e o outro também, encontram as palmas das mãos e se curvam. O hindu une as suas mãos, traz perto do coração, numa expressão de afeição. Gestos que são usados para saudação, para um saudar o outro. E um fato interessante, que fala muito sobre o que nós somos, e entendemos isto, vai nos ajudar a aquilatar melhor o que nós lemos aqui nesta noite. Um fato interessante é que é dito que todas as culturas têm o seu gesto de saudação e sua saudação. Não há cultura humana onde não haja um protocolo que um ser humano encontre com outro, não tenha nada para usar e saudar um ao outro. Isto então é parte integrante do ser humano. Por isso que esse negócio de fica em casa é um absurdo. E isso precisamos dar um jeito de administrar essas coisas. Tudo pode ser feito de forma temporária, mas isto é contrário à natureza humana e causa grandes problemas. Veja só, assim é o ser humano. Sempre numa interação um com o outro, e até tem seus protocolos em todas as culturas. Saudações. E aqui vem o apóstolo Paulo e fala em saudações. A palavra de Deus nesta noite vem trabalhar a sua vida. Ouça bem, meu irmão, ouça bem, minha irmã. Vem trabalhar a sua vida nesta área. Vem dizer a você, expresse sua saudação. Será que há alguma importância realmente nisto? Será que esses versos aqui são meros protocolos rotineiros, mecânicos? Não, é a palavra de Deus. É também palavra de Deus, e vem para lhe abençoar se o seu coração estiver aberto, e então o seu interior pronto a ser trabalhado pelo Senhor. Ele há de abençoar sua vida, há de levá-lo mais adiante, há de aperfeiçoá-lo um pouco mais. Ouça a palavra, expresse sua saudação. Você expressa a sua saudação. Estou falando aqui a um irmão, uma irmã que expressa a sua saudação. Se nesta noite nós parássemos e fizéssemos uma pesquisa em relação a você, isto mesmo, uma pesquisa em relação a você, e perguntássemos aqui a uns 10, ele expressa a saudação,
ou ela expressa a saudação, o que é que diriam de você? O que diriam de você? Esse de jeito nenhum, este mais ou menos. Ou diriam com toda a convicção numa pesquisa, sim, essa expressa a saudação. É isto parte da sua vida, meu irmão, minha irmã? É mesmo? Para ser parte, para você expressar sua saudação, é preciso um compromisso. Você não vai expressar sua saudação se não houver um compromisso. Expresse sua saudação, comprometa-se com o ato. Isto mesmo, comprometa-se com o ato de saudar. Aqui está o apóstolo Paulo em poucas linhas dizendo o quê? Saúdem, saúdem. Depois ele diz 2 vezes, saudações, saudações. E depois ele conclui com uma bênção, uma oração pelos irmãos, que é uma outra expressão de saudação. Saudação precisa fazer parte da vida do crente. Para fazer parte da vida do crente é preciso que você se comprometa com o ato, ou então não vai fazer parte da sua vida. E é possível que muitos aqui diriam, eu estou falho nesta área, eu sou pobre, que Deus o mova, mas vai ser preciso um compromisso com o ato. O apóstolo Paulo era comprometido com isto. Veja só em poucas linhas como ele se movimenta com essa experiência humana, com este ato humano. Saúdem, saudações, saudações, e a graça seja com vocês. Como nós nos saudamos como crentes? Bem, se você ler em Romanos, se você ler nas cartas de Coríntios, todas do apóstolo Paulo, então, aqui na palavra de Deus, Romanos, Coríntios, se você ler a carta dele, 1 Tessalonicenses, por exemplo, você vai ver que ele sempre no final dessas cartas, ele vai orientar as igrejas da seguinte forma: saúde uns aos outros com o beijo santo ou o ósculo santo. E aí, alguns grupos tomam isto literalmente e dizem que é preciso que haja o ósculo santo na igreja. Bem, na verdade o apóstolo Paulo, quando ele diz que eles devem se saudar com o ósculo, ele não está sacramentalizando uma forma de saudação, uma moda de saudação. Ele está dizendo que nós precisamos nos saudar. Acontece que na cultura lá, onde ele estava inserido, como ainda é hoje, assim, nos países eslavos, entre os árabes, na Rússia e até algum país europeu, há o costume de se saudar com um beijo no rosto, um ósculo. E aí, então, no âmbito da igreja, seria um ósculo santo. Mas isto é uma questão cultural. Nós usávamos, espero que voltaremos a usar, alguma expressão tipo um abraço, um aperto de mão. Bem, o ponto é este: seja qual for a forma de vocês se saudarem. Quando ele diz, saúdem uns aos outros com ósculo santo, está dizendo o quê? Que vocês precisam se saudar aquela forma de vocês, na sua cultura, reconhecer o outro. Faça isto de forma sagrada no Senhor. Então é preciso se comprometer com um ato de saudar, ou você não irá fazer. Note a dinâmica aqui nesses versos. Paulo escreve a carta. E ele termina a carta, se já não bastasse a introdução, onde ele faz a sua saudação à igreja. No encerramento, Paulo escreve esta carta e para no final para escrever algumas linhas especificamente sobre saudação. Ele era alguém comprometido com este ato. É você comprometido? Expressa você sua saudação ou não? E aí veja mais, ele diz, os irmãos que estão comigo enviam saudações. Ele não somente quer que a sua saudação seja entregue à igreja em Filipos. Ele está preso em Roma por volta do ano 62, prisão domiciliar. Lemos no fim do livro de Atos, último capítulo. E agora ele envia esta carta à igreja de Filipos na Grécia. E ele diz, os irmãos que estão comigo, isto é, aqueles que estavam mais próximos dele ali, naquela casa de prisão domiciliar, talvez a sua equipe, esses que estão comigo enviam saudações. Paulo escreve, usa sua carta, ele toma tempo na sua carta para dizer à igreja em Filipe que esses que estão comigo enviam saudações. E se não bastasse isso, ele vai dizer, todos os santos enviam saudações. Agora está se referindo à igreja toda na cidade de Roma.
Lembre-se, em capital do império, Roma, mas não era uma cultura cristã, era uma cultura politeísta, idólatra, pagã, e a igreja era uma minoriazinha dentro daquela grande metrópole, capital do império. E Paulo então está se referindo a esta igreja, este grupo espalhado ali por Roma, um grupo pequeno diante da população. Todos os santos aqui enviam saudações. Ele toma tempo na sua carta para registrar saudação dos irmãos da igreja de Roma para a igreja dos irmãos lá em Filipos, na Grécia. Você está percebendo a dinâmica? E ele começa primeiramente nesses versos, verso 21, dizendo: saúdem todos os santos. A quem que ele está falando? Nós lemos aqui, lá estavam os bispos, conselheiros e diáconos, a liderança da igreja, composta da igreja. A igreja iria se reunir, e a carta seria lida através da liderança, na voz da liderança, na voz do pastor. E ele então coloca a liderança em marcha, para que a liderança seja portadora da saudação dele para a igreja, para os irmãos lá em Filipos. Veja a dinâmica toda aqui da saudação. Sabe quem é Paulo? Paulo é um grande conector pela saudação. Isto mesmo, não somente ele conectado, mas ele envolve todo mundo na saudação. Ele é um grande conector. Meu irmão, minha irmã, você é um grande conector ou é você um interruptor? Na sua casa você tem os dois. Você tem o chuveiro quentinho e gostoso. E nos nossos dias, não se dá mais nó no fio do chuveiro com o fio da rede da casa. Hoje nós temos um conectorzinho. Se você olhar, você vai ver, provavelmente na sua casa tem um lá. Eu lembro que antigamente dava-se um nó, e aquilo lá esquentava às vezes. E quase punha em risco a casa toda. Agora tem os conectores. Uma pequena pecinha que faz esse trabalho da corrente passar lá da chave central da casa, pelo fio até o seu chuveiro, e sempre lhe dar um banho quente, em segurança, sem variar a tensão, ali mantendo a corrente fluindo de forma maravilhosa, e o seu chuveiro funcionando muito bem. Esse é o conector, mas na sua casa você tem um interruptor. E você está ali naquele quarto, você não quer mais a luz. Quem sabe porque vai dormir. E você vai lá e dá um toque com o dedo, pum, e a luz vai embora, porque a eletricidade foi interrompida. E, infelizmente, às vezes na igreja nós temos mais interruptores do que conectores. Que essa igreja possa ficar cheia de conectores e Deus expulse ou modifique os interruptores. A igreja de Cristo não precisa de interruptor. A igreja de Cristo precisa de conectores. É você um conector, meu irmão? O apóstolo Paulo era. Ele fazia a coisa acontecer. Eu saúdo, você saúda, e a saudação desse vai para o outro, daquele vem para esse. E todo mundo tinha que saudar quando estava a volta do apóstolo Paulo. Que Deus o faça assim. Que Deus abençoe a igreja com membros dessa forma. É comprometido com o ato que Paulo age. Está você comprometido? Você não vai expressar a saudação. Se você não for comprometido, irmão, você fica aí como um interruptor, você senta, vem quem sabe, mas você se comporta como um interruptor, você não age, não se move, você não tem um compromisso em ser um conector, um compromisso com o ato. Mas como que eu posso ser um conector? Como que eu posso estar comprometido com o ato de saudar? Primeiro eu preciso considerar o fato. Eu preciso focar no fato. Como estamos fazendo essa noite? Você está ouvindo a voz do Espírito? Está levando você pela palavra a focar na questão para que você pense um assunto que é profundo, porque está na palavra de Deus e você nunca considerou profundo, para você algo superficial, você nunca fez uma reflexão sobre isto. Nesta noite você pode considerar. E a partir desta noite, considerar sempre, focar sempre nisto. Preciso ser um conector, tenho que estar comprometido com o ato da saudação, preciso expressar a saudação. Mas aí, depois de eu me aprofundar no assunto em consciência, eu preciso ser movido então a usar o tempo.
Preciso tempo. Não vou ser um conector, não vou expressar saudação se eu não tenho tempo para isto, se eu não dou tempo para isso. Isto não é importante o suficiente para mim para dar tempo. Não estou comprometido com o ato. Eu preciso considerar, focar sim, me aprofundar sim, mas aí eu preciso dar tempo. Quantas pessoas às vezes focam profundamente em algo para realizar e não realizam, porque não dão tempo. Eu preciso parar para você. Eu preciso parar para você. Se eu não posso parar para você, não vou expressar a saudação, porque não tenho tempo. E eu preciso ficar atento às oportunidades. Não são tantas. Quantas vezes posso passar por você, ou estar com você, a começar aqui no fato que a maior parte de nós participa uma vez por semana da igreja. Oportunidades pequenas nos nossos dias e horas. É preciso olhar as oportunidades e não desperdiçar. Vou estar com os irmãos hoje, preciso dar um tempo para ser um conector, expressar minha saudação. E aí então, dando tempo, eu preciso expressar, eu preciso falar, eu preciso dar o gesto. Senão eu não vou estar comprometido com o ato, eu preciso ir à ação. Entendi, me aprofundei, foquei e agora dou o tempo. Olha as oportunidades, agora eu tenho que finalmente tomar posição e fazer este ato. Aqui está o apóstolo Paulo fazendo tudo isto. Ele era consciente da questão. O ponto de parar e escrever e falar. E ele tomou tempo para fazer isto. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta. Tempo dele precioso. Um tempo do apóstolo, uma parte é dado para isto. E ele escreve. E se ele era alguém que escrevia, certamente em pessoa, ele era muito mais alguém que se dava a saudação. Agora, por quê? Por que você não está comprometido com o ato? Por que você não expressa saudação na igreja de Cristo? Por quê? Seria o orgulho? Não seria trágico, lamentável se nesse momento você examinasse seu coração e dissesse: eu não expresso saudação porque eu sou orgulhoso? Que Deus possa arrebentar isso nesta noite. Por isso que eu não expresso saudação. Muitas vezes, ouvi de membros da igreja, através dos anos, por exemplo, não estou feliz com a igreja, estou pensando em deixar a igreja, porque acho a igreja fria, ninguém me cumprimenta, por exemplo. Eu, com jeito, sempre venho com a contrapartida. E você, tem cumprimentado alguém? E aí, a situação fica incômoda, estranha. Eu sou o vem a mim, entendeu? Eu sou o vem a mim. Eu sou o importante, eu sou o centro. Eles é que têm que vir a mim. Eu não vou a ninguém. Antes de eu dizer que a igreja não cumprimenta, a igreja é fria, pergunte a você mesmo se você se mexe. Você tem humildade suficiente para se mover na direção do outro. Talvez orgulho, talvez a autossuficiência. Eu sou parte da igreja, mas eu sou um tanto quanto autossuficiente. Eu não preciso assim da saudação das pessoas. Eu sou muito bem em mim mesmo, entendeu? Eu não preciso desses contatos. Meu irmão, espero que Deus, minha irmã, se isso está no seu coração, você seja liberto disso. Sabe, um dia para você ser levado à sepultura, você vai precisar de pelo menos uns 4 para te carregar. Mais cedo ou mais tarde, você vai entender que ninguém é autossuficiente. E muito menos na fé em Cristo. Você, para vir ao mundo, precisou de outros. Isto mesmo. Ou você não teria vindo ao mundo.
É uma tolice tremenda quando o nosso coração é dominado pelo pensamento da autossuficiência. E eu me torno alguém na tangente da igreja do corpo de Cristo. Eu me dou o direito de ficar na marginal como alguém. Olha, eu estou aqui, mas não preciso muito de vocês. Mas vamos dizer que há a possibilidade de alguém ser autossuficiente, particularmente no andar com Deus nesse mundo, em Cristo, como igreja, e ser autossuficiente. Nunca se esqueça, meu irmão, que você pode ser autossuficiente, vamos assumir em hipótese, mas o seu irmão não é, ele precisa de você. Porque eu não estou comprometido com o ato, não expresso saudação, como o apóstolo Paulo era. Como deve ser o crente e a igreja de Jesus Cristo? É o orgulho, é a autossuficiência ou é a insegurança? Eu me sinto tão inseguro. Uma das coisas que eu já notei em muitas pessoas se converteram, em muitas pessoas que, vindo da vida sem Cristo, eram pessoas muito inseguras. Meu irmão, minha irmã, em Cristo, nós temos um valor tremendo. O mundo talvez uma criação que eu tive, nada saudável, ou pessoas à minha volta, ou as experiências da vida, o mundo, enfim, disse para mim que eu não sou grande coisa, e eu me sinto muito inseguro. Meu irmão, mas em Cristo, nós somos preciosos. Deus em Cristo se deu por nós. Meu irmão, em Cristo você pode ter toda a segurança e ser liberto desta insegurança, esse sentimento de não ter tanto valor, de não ser tão capaz, seja lá o que for que colocaram em você. Com humildade nós nos movemos, conhecemos nossas limitações, mas de forma nenhuma precisamos nos sentir inseguros. Todos nós somos preciosos aos olhos do Senhor. O meu valor não vem, a minha segurança então não vem do que as pessoas pensam de mim, mas do que Deus pensa de mim em Cristo através da cruz. E eu posso me mover entre as pessoas, e vou encontrar pessoas arrogantes, pessoas desagradáveis, que vão reagir a mim ou com a minha pessoa de forma negativa, mas elas não importam para mim, a opinião, a posição delas não importa para mim nem um pouco quando eu penso na grande opinião de Deus em Cristo por mim. Deus transforma a nossa insegurança. Talvez somos inconscientes, ou seja, o seu caso, eu não estou comprometido com o ato, porque eu não estou consciente disso. Nesta noite Deus trabalha a sua vida, o seu coração, o torna consciente na palavra. É hora de você considerar, é hora de você aprofundar a reflexão, é entender a importância de tudo isto para nós como povo de Deus. O apóstolo Paulo entendia, ele tinha essa consciência, por isso ele vai a esse trabalho todo da saudação. Ele poderia ignorar tudo isso e ir em frente. Ponto final, essa é a palavra do apóstolo, acabou. Não, saudações, a graça do Senhor esteja com vocês. Que Deus o torne comprometido com o ato. Expresse sua saudação, meu irmão. Você está expressando. Minha irmã, você expressa sua saudação. Quando você expressa sua saudação, você demonstra que você tem um entendimento maior desta conexão que existe em Cristo naquilo que se chama igreja que Ele estabeleceu. Se você não expressa saudação, não há compromisso com o ato. Isto quer dizer que você ainda não discerniu a conexão em Cristo. Meu irmão, discerna a conexão em Cristo. É-nos dito, sociologicamente, que a saudação, comum a todas as culturas, é um ato de pelo menos 2 itens. Um é o reconhecimento do outro. Isto mesmo, e nós como seres humanos precisamos disso uns dos outros, precisamos nos reconhecer. O ato do cumprimento, da saudação, é um reconhecimento do outro. E mais,
no ato de cumprimentar, saudar, está sempre embutido, afirmado ali, implicitamente, um pacto, algum tipo de valor de relacionamento. E poderíamos trazer um dos mais coloridos, que é quando duas pessoas firmam um contrato de negócios, e geralmente eles terminam com um aperto de mão. Aquele aperto de mão está dizendo: nós vamos firmar este pacto, firmamos, e nós confiamos um no outro, cada um vai cumprir a sua parte. Mas nos cumprimentos, dizem na sociologia, nos cumprimentos corriqueiros está sempre implícito um valor. Um valor. Quem é você para mim? Como eu vejo, o que eu sou para você? Como é que as nossas vidas interagem, se veem? Discernir a conexão é fundamental, porque envolve o quê? Envolve reconhecermos um no outro quem nós somos em Cristo. Envolve eu expressar ao outro e o outro a mim em Cristo o nosso pacto comum no sangue de Jesus Cristo. Esta é a saudação que o apóstolo Paulo faz aqui. E é isso que está acontecendo. E ele vai então falar da comunhão da graça. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. O quê? A graça do Senhor, essa graça comum a nós, essa graça que nos alcançou igualmente. Nós que somos igualmente devedores e pecadores diante de Deus, fomos alvos do mesmo favor imerecido. Deus na cruz se deu por nós. Nossa pena, culpa diante de Deus, rompimento com Deus, foi igualmente sanado em Cristo na cruz. É a graça de Deus, o favor imerecido que Deus nos dá, e ali há perdão, e nós igualmente carecemos do mesmo perdão, somos alcançados pelo mesmo perdão. Enfim, nós nos saudamos na graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor sempre está implícita na nossa saudação. Nós estamos sempre reconhecendo um ao outro, somos um em Cristo Jesus. A graça de Cristo é comum a nós dois, ela nos une, é o nosso pacto, é a comunhão da graça. E aí a graça do Senhor Jesus Cristo. E veja só, aqui Jesus Cristo aparece então como autoridade e o mediador, porque é Deus entre nós, Jesus Cristo. Deus chegou perto. Deus vai na forma humana na cruz por nós. Grande amor, grande graça. Deus em Cristo, particularmente na cruz, a graça de Deus no Senhor Jesus Cristo, através do Senhor Jesus Cristo, seja com vocês. Aí está o cumprimento, a saudação cristã, que traz este reconhecimento, essa conexão, esse corpo de Cristo. Talvez você não tenha entendido isso ainda, que nesta noite você possa entender. Quem sabe você está raso nisso ainda, que Deus o leve a se aprofundar nesta verdade, a olhar para o corpo de Cristo, a conhecer o corpo de Cristo, a reconhecer essa conexão que nós temos em Cristo na mesma graça. Isso nos distingue de tudo mais que é o mundo. Nós cumprimentamos as pessoas da sociedade, certamente que sim, mas o valor embutido naqueles cumprimentos não tem nada a ver com o valor embutido na minha saudação no corpo de Cristo. Eu estou dizendo, você é um comigo, você é meu irmão em Cristo. Meu irmão, você expressa a saudação, você consegue discernir a conexão. E é interessante porque ele vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de vocês. É direcionado a vocês no plural, mas o Espírito está no singular. O Espírito de vocês. A palavra Espírito, nas Escrituras, tem diversos significados e o contexto precisa definir que significado a palavra Espírito tem. Às vezes tem o significado do Espírito Santo, por exemplo. Não é o caso aqui. Às vezes tem o significado
da nossa espiritualidade individual, como imagem e semelhança de Deus, cada um de nós foi criado. Temos a dimensão espiritual, nosso espírito. Não é o caso aqui, é no singular. Paulo está falando, então, do quê? Da igreja como uma unidade, o Espírito de vocês, a todos vocês, uma pluralidade, mas dessa unidade em Cristo Jesus, uma única disposição. Esse é o espírito coletivo, diversos, mas numa única disposição, todos em Cristo Jesus. A igreja como unidade, este reconhecimento, desta conexão que nos torna uma comunidade distinta do mundo, e na nossa saudação, esse valor está lá, e precisamos reconhecer e afirmar. A definição da igreja, a distinção da igreja aparece aqui, ele diz: saúdem todos os santos. Aí está o destinatário. Saúdem a todos os santos. Mas é interessante, porque quando ele diz aqui saúde todos os santos, é diferente do depois quando ele diz todos os santos aqui de Roma saúdam vocês. Quando ele diz todos os santos de Roma enviam saudações, lá todos os santos é plural. Todos os santos. Aqui, quando ele diz na primeira linha, saúdem todos os santos, ele dá esse imperativo para a liderança da igreja. Realmente, no original não é plural, ele diz literalmente, saúdem todo o santo em Cristo Jesus. Há uma pluralidade que compõe uma unidade em Cristo Jesus, mas o apóstolo Paulo vai saudar um a um. E ele chama de santos, o destinatário específico definido, santos em Cristo Jesus. Nós vivemos numa cultura muito formatada pelo catolicismo romano. No catolicismo romano, através dos séculos, desenvolveu-se uma doutrina da canonização. E quando nós lemos a palavra de Deus e vemos este termo santos, geralmente nós não conseguimos aquilatar bem esse termo, ficamos um pouco aí aquém daquilo que deveríamos pensar desse termo. Na doutrina do catolicismo romano, existe o processo da canonização, um processo muitas vezes longo, e inclusive muito caro. É preciso que alguém venha financiar no Vaticano um processo caríssimo para que alguém seja finalmente levado à condição, ou achado na condição de ser declarado santo, ser canonizado. E aí então no catolicismo romano podemos colocar de uma forma simples, até simplista, um entendimento que você teria entre os cristãos católicos romanos, o entendimento de que há duas categorias de cristãos. Aqueles que não são santos e aqueles que são santos. Isso tem atrapalhado o nosso entendimento, talvez trazemos isso na nossa mentalidade cultural, tem atrapalhado o nosso entendimento da palavra. Nas Escrituras não existe essa doutrina, não existe cristão de primeira classe, de segunda classe, se quisermos dizer assim. Todos os crentes em Cristo Jesus são santos. Em que sentido? A palavra santo quer dizer separado, distinto. E quando você fala de separado, este termo envolve sempre dois lados. Tudo aquilo que é separado de para. Separado disto para aquilo. Toda separação envolve isto. O termo aqui literalmente quer dizer separados, este é o termo santo. É em Cristo, quando eu então me encontrei com Deus através da obra de Cristo na cruz, perdoado, transformado, colocado na família do Senhor, eu fui separado da mentalidade no mundo, mundana, longe de Deus, que não está em Cristo, e fui agora separado para uma vida com Deus, ser aperfeiçoado dia a dia por Ele.
Por isso sou santo, sou um separado, um distinto em Cristo do mundo. Cristo me torna distinto do mundo. Cristo me torna alguém que não mais vive assim, vive para Deus, busca ser trabalhado por Deus. Eis a distinção da igreja de Jesus Cristo. Os santos, os separados. Estamos aqui nesta noite, amanhã vamos para os nossos trabalhos, por exemplo. Estamos ali envolvidos com o mundo, sim, de uma forma nós estamos lá, mas de outra forma nós somos outros. E nós temos uma conexão que nos une. Somos santos em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo vai falar do que? Dos irmãos. Somos uma irmandade. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Que termo forte, irmãos. Muitas agremiações aí na sociedade gostam de usar o termo irmandade para os seus membros. Dizem que até o PCC gosta de usar irmandade. Mas há muito tempo a igreja de Jesus Cristo é a comunidade dos irmãos. Os irmãos que estão comigo. E é interessante, porque quando diz os irmãos que estão comigo, isto é, aqueles que estão aqui próximos de mim, está implícito o quê? Que há os irmãos que não estão aqui próximos de mim. Então, os outros santos de Roma que enviam saudações. São irmãos também, mas estou agora falando daqueles que estão próximos. A irmandade, a igreja de Jesus Cristo é essa irmandade. Discirno na conexão, meu irmão. Expresse sua saudação discernindo a conexão. Uma consciência de que é a igreja de Jesus Cristo. E então, venha fazer parte dessa igreja. Como? Tendo um nome burocraticamente, sim, é necessário para a organização, bom funcionamento, mas é preciso que ter um nome na lista de membros seja um reflexo de um coração que realmente se diz e se mostra ser parte da igreja. Meu irmão, você se entende como alguém que está incluído na igreja, expresse sua saudação, inclua-se na igreja, meu irmão. Talvez estamos com dúvida se você está incluído na igreja ou não. Por quê? Não vemos você conectado. Você não expressa a saudação, você não para a igreja, para os irmãos. Inclua-se na igreja. Nós afirmamos a irmandade quando nós nos saudamos. Todos os santos devem receber a saudação deles. Saúdem a todos os santos. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos de Roma enviam saudações. Ah, esta irmandade. Paulo faz ali, o grande conector Paulo, ele está incluído e inclui todo mundo e traz todo mundo para ser incluído. Que você seja assim também. Você se inclua na igreja. Que você chegue mais perto. Você demonstre que você realmente é parte da igreja de Jesus Cristo. Você tem as suas outras, vamos dizer, entre aspas, irmandades. Ah, eu tenho o pessoal que faz negócio comigo. Ah, eu tenho os meus empregados. Eu tenho o patrão, meus chefes. Eu tenho meus familiares. Eu tenho meu grupo com quem eu jogo futebol. Eu tenho meu grupo com quem eu ando motocicleta. Eu tenho o meu grupo com quem eu ando de bicicleta. Eu tenho um grupo com quem eu pesco, meu grupo da minha confraria da pescaria. Mas, meu irmão, seja o que for que você faça lá, que seja legítimo para o seu lazer, o seu trabalho, acima de tudo, que você esteja afirme a irmandade em Cristo Jesus, seja visível, empiricamente observado, então, que você é alguém que se inclui. Como? Expressando sua saudação. Assim era Paulo e aqueles irmãos. Então você concretiza isto. Você concretiza isso. Saúde todos os santos. Já disse, Paulo fala no particular, saúde todo santo. Aqui ele está tomando esta posição de um lado, tomar a totalidade do corpo de Cristo, mas também
afirmando a individualidade em Cristo. Nesse todo santo, ele faz a cobertura dos dois ângulos, da nossa pluralidade, nessa unidade plural em Cristo, e da nossa individualidade em Cristo. Ele está dizendo o quê? Saúde em cada membro da igreja. Saúde em cada membro da igreja em meu nome, com a graça de Cristo. Ele concretiza essa irmandade, expressando desta forma. É interessante que ele não cita nomes. Ele não cita nomes. Por quê? Por quê? Porque ele quer solidificar a unidade. De um lado, ele está dizendo saúde cada membro, mas não cita nomes. Por quê? Nós somos todos um em Cristo Jesus. Não há este e aquele que é melhor, etc. E nós lemos em Filipenses, se você estava aqui conosco, que a igreja tinha alguns probleminhas. Um deles era um problema entre duas mulheres, Cíntia e Evódia. As duas mulheres estavam com dificuldade e ele faz um apelo que elas pensem e trabalhem concordemente no Senhor. E Paulo então não vai citar nomes, ele não quer faccionar, não quer acirrar facções, divisões, intrigas, mas quer a unidade da igreja. Saúde cada um, mas igualmente todos, porque somos um. Inclua-se na igreja. O que é igreja, meu irmão? Não é o prédio, nós sabemos disto. Não é o prédio. Talvez alguns de vocês não sabem, mas anos atrás, nós precisávamos de um espaço maior, não tínhamos esse espaço aqui naquela época. E nós fomos buscar um lugar, e nós acabamos alugando um salão de um clube, de uma associação aqui na cidade, que era um salão de festas. E aos sábados, principalmente, acontecia lá, por exemplo, os grandes bailes. E no domingo nós estávamos lá cultuando. Limpavam o salão, arrumavam as cadeiras, era um lugar. Por quê? Porque nós sabemos que a igreja, nós podemos usar o termo igreja para prédio, num certo sentido, mas no sentido bíblico, da nossa realidade espiritual, não é o prédio. Igreja é um corpo de Cristo, é a metáfora. E eu e você somos membros desse corpo. Aqui está meu corpo, é uma coisa só, como uma pluralidade de membros. Nós somos membros de um corpo só, o corpo de Cristo, e os membros têm que estar em comunhão. Minha mão, meu braço com outro braço, precisa haver uma harmonia aqui, senão é um desastre. Trabalhar em conjunto. É você alguém que está nessa comunhão? Meu irmão, você está incluso na igreja? Seu ato, seu comportamento, sua atitude demonstra que você está incluso na igreja. Quantas pessoas que conhecem tanto de Bíblia, gostam de falar de Bíblia e acabam pecando no beabá, no fundamental. Cristo deixou a igreja, a comunidade, e eu tenho que fazer parte de uma igreja. Ah, mas essa igreja que eu não estou bem certo que seja a igreja. Meu irmão, se você chegar à conclusão que não é essa igreja, você deve deixar. E então, viva a vida cristã solitária, jamais vai achar uma igreja de verdade. Se acha de verdade, faça parte, você precisa se incluir na igreja. Não há espaço para cristão ficar na marginal. Expresse sua saudação, inclua-se na igreja. E meu irmão, minha irmã, expresse a sua saudação, comprometendo-se com o ato, sim, discernindo a conexão em Cristo, a graça, sim, fazendo parte de verdade, sim, mas entendendo o grande benefício. Você entende isto? Expressar a saudação, o grande benefício disto. Aos brasileiros, saúdam com um olá. Bem, em geral, sim. Mas eu me lembro quando eu cheguei em Bragança, as pessoas diziam para mim, ó. Nunca entendi o que era ó, mas é o que diziam para mim, muitas pessoas. Não sei se dizem ainda. Olá. Os americanos falam, nós sabemos o quê? Por exemplo, hello. E aí,
Quando eu li sobre os cumprimentos das nações, das culturas, é interessante notar o que um diz para o outro nas suas culturas. Eu disse que nós falamos olá, mas eu me lembro que uma vez recebi um amigo dos Estados Unidos e ele andou comigo para cá, para lá, aqui durante alguns dias e só ouvindo português que ele não conhecia, mas uma hora ele percebeu algo e ele me perguntou: o que quer dizer esse negócio de tudo bem, tudo bem, tudo bem? Toda hora vocês falam tudo bem. Aí eu expliquei para ele. E ele fez uma segunda pergunta. Mas quando vocês falam tudo bem, isso é uma pergunta ou é uma afirmação? Eu disse, os dois. Na verdade, nós nem sabemos. Mas algo semelhante acontece em outras culturas. Os árabes dizem na língua deles, traduzindo o que eles dizem lá na língua deles, eles dizem o quê? Boa manhã para você. Os persas dizem que a sua sombra não diminua. Na língua deles, eles têm uma expressão lá que significa isto. Não sei se quer dizer você agredir de alguma forma, ou talvez está pensando no fato daquela questão da idade, não diz que nós diminuímos de tamanho, que sua sombra nunca diminua. Os egípcios dizem, talvez por causa do calor da região, desenvolveram essa expressão para a saudação, como que você está suando? Uma pergunta. Como é que anda o seu suor? Os chineses, talvez por terem uma boa culinária, perguntam, como você está digerindo? É isso mesmo, a ideia é, como é que está a sua digestão? Os gregos dizem, como você está se saindo? Talvez colocações todas que se tornam corriqueiras, como o nosso tudo bem, não sabemos se é uma pergunta ou uma resposta, também não se é uma pergunta, não vamos parar para ouvir a resposta. Meu irmão, a saudação em Cristo, a saudação daquele que está realmente no corpo, está incluído na igreja, entendeu o que é a obra da graça, a conexão dela, a saudação em Cristo é algo relevante, fundamental, de uma implicação eterna. A graça de Cristo seja com o espírito de vocês. Veja aqui o verbo seja. Seja. Que a graça de Cristo seja com você, meu irmão. Quando tudo falhar, se falhar, a minha oração é que a graça esteja comigo. Se tudo for para ser tirado da minha vida, que não seja tirada a graça de Cristo. E meu irmão, toda vez que eu olho para você e sei que você está em Cristo como eu estou, estamos unidos pela cruz, pela graça dele. O que eu posso melhor de pensar, desejar e orar por você é esse, que a graça seja com você. Porque se a graça de Deus estiver com você, meu irmão, na pior das situações, na pobreza, você será rico. Se você haverá de caminhar e avançar em paz e alegria e chegar à vitória eterna, será pela graça. Por isso nós nos saudamos aqui com a graça e a paz de Cristo. E que você possa atravessar sempre as semanas, seus anos e meses com a graça de Cristo. Sempre a graça. Isto não é apenas um protocolo mecânico, meu irmão. Nós estamos falando do amor de Deus que se moveu na medida da cruz. E ali então, tendo Cristo conquistado a possibilidade desse perdão gracioso, o Espírito Santo foi e buscou a sua vida numa dada situação e o trouxe para esta graça. E tudo mais há de passar, mas o que não passará é a presença de Deus na graça de Cristo Jesus em você. O que eu desejo a você, o que o apóstolo Paulo deseja é a graça, que a graça de Cristo Jesus seja com o espírito de todos vocês.
Nós como corpo e nós individualmente, cada membro, cada santo. Agora não se esqueça da mutualidade, da mutualidade. É uma via de duas mãos. Você me deseja graça, você expressa isto para mim. Eu preciso, sim. Talvez eu diga, eu não preciso, sou um autossuficiente. Isto quer dizer que eu, como cristão, discípulo de Cristo, então, estou autorizado a não expressar a saudação, me isolar, ficar na marginal. Se você fizer isso, você não é discípulo de Cristo. Porque você sabe que o outro é o seu irmão em Cristo na mesma graça. Você não precisa do encorajamento dele, você não precisa que ele lhe diga a graça seja com você, ok? Vamos dizer que isso fosse possível, nunca se esqueça que o seu irmão precisa que você pare, o saúde e deseje ele a graça de Cristo. Ele não é autossuficiente como você. Por isso nós estamos no corpo, na verdade todos nós precisamos disto. Somos carentes disso, porque o apóstolo Paulo perderia tempo de escrever isso na final da sua carta, a não ser que fosse de uma relevância de primeira qualidade, necessidade. É um dar e receber. Eu lhe abençoo com a graça de Cristo e você me abençoa com a graça de Cristo. Estamos fazendo algo mecânico? Não, é algo que nos une à nossa comunhão. Por isso vem aqui no final o amém. Amém. Seja assim. Concordo e afirmo. A graça seja com vocês. Expressão da sua saudação. É o primeiro passo, a primeira manifestação que se pode ver, observar e sentir de que realmente somos uma igreja, somos um corpo, estamos realmente todos em Cristo. Não para aí, mas é o primeiro grande passo. Quando nós nos saudamos em Cristo. É verdade que somos uma coletividade de um bom tamanho. Nós não vamos conseguir saudar a todos aqui, porque humanamente somos limitados. Mas 4, 5 se saúdam. E depois desses 4, 5, um saúda daquele grupo dos 4, 5. E um outro saúda outros 4, 5. E desses outros, então, um saúda 4, 5. E nós formamos uma corrente com muitos elos. E no expressar nossa saudação em Cristo, nós aqui aquecemos a comunhão, avivamos a comunhão, o ser igreja. Nós então somos abençoados com isto. Há um grande benefício, porque o fortalecimento da graça é o que eu preciso. E quando você assim faz, meu irmão, você me fortalece. É uma intercessão por mim que você faz, quando você me saúda. É você me expressar o quê? Que eu sou um com você na comunhão, você está em comunhão comigo em Cristo. Eu não caminho só neste mundo. E mais, você me encoraja. Por isso que o apóstolo Paulo para escrever isso. Ele está fazendo o quê? Intercedendo por aqueles irmãos. Paulo está preso, ele tem tanta coisa com que se preocupar, tem tanta chateação, mas ele não pode deixar de dar um tempo para os irmãos. Ele intercede por eles. Ele reconhece a comunhão deles e faz outros se envolverem naquilo. E ele encoraja aqueles irmãos. Será que nós sabemos o que é ser igreja? Se nós sabemos, há de começar pelo expressar a saudação. Mais de 30 anos atrás, fui convidado pela igreja de Bragança para ser o pastor. Era uma igreja então pequena. E comecei então a estudar a situação, orar, qual seria a direção, o projeto para a igreja. E ali então, por exemplo, domingo pela manhã, nos reuníamos, eu creio que umas 40 pessoas. Notei que havia uma deficiência na igreja. E a deficiência era exatamente no nível de comunhão. Ainda que um grupo pequeno, não havia uma interação, havia uma frieza muito grande. E eu notei que uma das coisas que teríamos que trabalhar seria isto. Aliás, veja só o que nós estamos vendo no texto nesta noite. E leia o Novo Testamento e entenda o que é igreja. E entenda como comunhão
O relacionamento em Cristo é fundamental na vida cristã e na igreja. E a igreja que não tiver um nível saudável de comunhão, a começar por expressar a sua saudação uns aos outros, é uma igreja que sofre e paga um preço alto. Bem, a nossa igreja tinha uma dificuldade muito grande. Havia uma distância, um esfriamento. Sabe, alguém já disse que foi numa igreja e era tão frio que ele pegou um resfriado. Na verdade, tem igreja que a gente vai, você não pega resfriado, você pega pneumonia. Eu me lembro que uma vez eu mudei para uma cidade e fui então procurar uma igreja para eu participar e ser membro. E havia muitas igrejas naquela cidade. Eu fui em uma, fui em outra. Eu me lembro que eu fui em uma, procurando conhecer, ver onde eu e minha esposa iríamos ficar. Juntos fomos em diversas igrejas. Eu lembro que fomos em uma e chegamos ali. Havia então o Celebra a Palavra, uma classe de escola bíblica dominical. E perguntamos ali, era uma igreja de um porte maior que a nossa até, onde então seria a nossa classe, melhor para irmos, estávamos chegando, eram os visitantes, então fomos orientados a uma certa classe, nós procuramos a sala, chegamos lá, então abrimos a porta, entramos, tinha ali por volta de 4 casais, essa era a classe, era uma classe pequena, 4 casais, e o professor, nós entramos, sentamos, ainda não tinha começado a aula. Daqui um pouco começou a aula, o professor deu a aula, terminou a classe, todos levantaram e saíram. Nem na entrada, nem na saída, nenhuma palavra para nós. Nada. Veja só, num grupo de 4, não percebeu que 2 entrou, não perceberam que 2 entraram. Quero dizer que eu não voltei mais àquela igreja. Mas lá estava a nossa igreja de Bragança, nos primórdios. Como mudar essa comunhão? Como aquecer? E eu comecei lá a pensar em alguns mecanismos, que não é o essencial, mas são apenas meios para aquecer a comunhão. E uma das coisas que eu fiz, então instituí, de manhã, mais ou menos 40 pessoas ali, no máximo, e havia as classes e depois um culto. E no intervalo, então, coloquei aquilo que nós temos até hoje aqui, o café. Eu não sou chegado em café, mas coloquei o café, porque eu sei que a maior parte das pessoas gostam do café. É mais ou menos como o cachimbo da paz do brasileiro. Você tem que tomar o café, senão não fica bem. Bem, coloquei o café e as bolachinhas lá. Outro prédio pequeno, um pequenino espaço, onde as pessoas passavam, saindo do culto, vai para a classe, e então lá a mesa com o café. Nossa igreja, então, 40 pessoas. E dentro deste quadro de uma comunhão fria, havia uma família, um patriarca, então, esta família ele compunha talvez mais uns 6, ele mais uns 6, 8, que esses, então, era o exemplo perfeito daqueles que não expressam saudação, não querem realmente se integrar. Estavam lá quase todos os domingos. Sentavam no último banco, chegavam em cima da hora e saíam assim que podiam. Mas havia o patriarca deles. E aquilo, num grupo de 40, você ter um grupo desse tamanho que fica à distância, causava um impacto ruim no grupo, contaminava, fazia mal. E eu me lembro que no primeiro domingo lá estava o café. Eu lembro que até os irmãos estranharam um pouco, chamar de café na igreja não era um hábito, mas eu coloquei o café com bolachas lá. E fiquei lá na porta, perto da mesa do café, e brecando os irmãos, toma café. Alguns estavam com medo de chegar na mesa, não sei se tomar café na igreja é pecado, e eu tentando ajudar ali, tomar um cafezinho, e lá veio o patriarca passando. É um pastor jovem, ele já é um senhor, aposentado. Dei um jeitinho de cercá-lo e dizer, irmão, vamos tomar um café. Sem nenhum sorriso, um rosto fechado, olhou para o jovem pastor e disse, café eu tomo em casa. Esse foi os grandes batismos de ânimo que eu recebi nesta igreja. E eu disse, Deus, você trouxe para o lugar certo. Que lugar abençoado esse que o Senhor me trouxe aqui.
Como é que nós vamos arrebentar esse negócio? Nem café arrebenta. Tem que ser o Espírito Santo mesmo. Meu irmão, que você não seja esse patriarca aqui. Estou falando alguém distante, que não expressa a saudação, não tem tempo, não está nem presente, é marginal a igreja. Que Deus mexa com o seu coração. E mexendo com o seu coração, mexa com essa igreja. Expresse sua saudação. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Seja assim na igreja. E sabe, na sua casa do Senhor, marido saúda a esposa, esposa saúda o marido, ou não há esse óleo de Cristo lá? É seco o negócio lá? Filho com pai, filhos que não aprendem a saudar. Não aprendem a saudar, pais que não saudam filhos. Que seja na sua casa e seja na igreja de Cristo. Saúdem a todos os santos, a todo o santo, saúdem a todo membro, saúdem a todo crente em Cristo Jesus. Vamos orar. O que Deus pede da sua vida nesta noite, o que a palavra lhe diz. Entre tantas teorias, falas, argumentos, como é que está o básico? O básico. Deixa Deus mexer com você, ouça a voz do Espírito Santo na palavra.